Descoberto o talento oculto de uma faxineira, dirigente zombou, mas a transformação foi incrível. Maria, uma faxineira de 45 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. A cidade paulista lá fora pulsava com a agitação da desigualdade, mas dentro de sua casa, um silêncio pesado ocupava o espaço. Mãe solteira, ela carregava não só o peso do trabalho, mas também a responsabilidade de 2 filhos e um marido idoso, incapaz de fazer qualquer coisa. Todos os dias, pendurava o sonho da música em um cabide de esperança, enquanto se dedicava à rotina pesada de limpar o escritório corporativo onde era tratada como invisível. Seu talento para a música ardia dentro dela como um fogo que ela tentava apagar. As horas vagas, repletas de anseios, eram passadas cantando para o simples celular que tinha. Não eram apenas canções, eram pedaços de sua alma, gravações seladas de uma vida que poderia ter sido. Mas o que ela não sabia era que aquele dom a tornaria o alvo de um desprezo cruel. Durante um evento da empresa, um dirigente arrogante, que nunca viu além de uma faxineira, ouviu um de seus vídeos e não hesitou em zombar dela na frente de todos. Maria sentiu seu coração se despedaçar, mas algo dentro dela começou a se agitar. Era hora de se levantar. As lágrimas queimaram seus olhos, mas a dor logo se transformou em indignação. Com a ajuda de seus filhos, que haviam crescer em força e coragem, Maria decidiu que não seria mais um rosto na multidão. Inscreveu-se em um concurso local de talentos, mesmo sabendo que o palco seria grande e os olhares críticos. Mas, aquela ação não era apenas sobre cantar, era sobre se libertar. Ela não estava apenas lutando por reconhecimento, mas por dignidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os ensaios começaram a transformar a casa. As conversas antes silenciosas agora eram repletas de sonhos, onde seus filhos, inspirados pela garra daquela mulher, começaram a compartilhar seus próprios anseios. Juntos, eles criaram um ambiente vibrante de esperança. A cada nota cantada, Maria sentia confiança brotar dentro dela. Quando chegou o dia do tão esperado concurso, a adrenalina corria em suas veias. Subir ao palco era um desafio, mas ali, sob as luzes que dançavam, não havia mais espaço para o medo. Havia apenas a chance de ser ouvida. O dirigente estava na plateia com um olhar crítico, mas Maria respirou fundo e transformou a dor em potência. Sua apresentação foi como uma tempestade, intensa e cheia de emoções. O público aplaudiu, um ronco de vibrações que a levou a um estado de êxtase. E no momento em que desceu do palco, soube que aquele não era o fim. Olhando para o dirigente, que antes a menosprezava, sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E agora, em seu coração, uma pergunta ecoava: seria ele capaz de ver seu valor? Maria sentia seu coração pulsar acelerado enquanto descia do palco, os aplausos ressoando em sua mente como uma canção que jamais terminaria. A energia do público ainda estava fresca em suas veias, mas a expressão do dirigente a fez hesitar. Ele a fixou com um olhar confuso, como se tentasse decifrar um enigma que não estava em suas capacidades. E aquela dúvida visível começava a se transformar em raiva latente dentro dela. Ele ainda não entende, pensou, enquanto sua mente vagueava para os dias em que ele a olhava como se ela fosse apenas uma sombra. Mas eu não sou só uma faxineira. Eu sou muito mais. Os dias que se seguiram ao concurso foram um turbilhão. A fama repentina trouxe uma série de convites para se apresentar em pequenos eventos. Maria não estava apenas se libertando, estava criando uma onda de apoio em sua comunidade. Seus filhos, com olhares orgulhosos, a acompanhavam em todos os momentos. A transformação que começara em um triste evento havia agora se espalhado, inspirando não apenas a ela, mas as garotas do bairro, que viam em Maria uma nova esperança. Alice, sua filha mais nova, começou a se interessar pela dança. Ela se movia pela casa com graciosidade, e Maria a encorajava.
Dance, minha filha. Sinta a música. E para seu filho mais velho, Pedro, a ideia de estudar teatro começou a brilhar como uma luz na escuridão de seus sonhos. Maria estava criando uma nova geração de sonhadores, antes sufocados pelo cotidiano. Mas, em meio a essa onda de alegria, uma sombra ainda permanecia. O dirigente. Ninguém sugeriu que ele mudasse sua postura, mas a presença dele na comunidade a deixava inquieta. Um dia, enquanto conversava com uma amiga no bar local, decidiu que precisava enfrentá-lo. Se ele não puder ver meu valor agora, talvez eu tenha que mostrá-lo de uma vez por todas, disse para si mesma. Determinada, Maria decidiu que iria fazer uma apresentação especial, uma mistura de música e dança, envolvendo toda a sua família, uma verdadeira celebração de amor e conquistas. Seria um evento aberto ao público, e o dirigente teria que estar lá, diante de sua transformação, sua luta e, acima de tudo, seu orgulho. A preparação para o show tomou conta de suas vidas. Maria, Pedro e Alice se reuniam todas as noites, ensaiando e sonhando alto. Maria queria fazer com que a comunidade assistisse ao espetáculo e compreendesse que tudo era possível. As pessoas viriam para vê-la, mas ela esperava que saíssem inspiradas a lutar também por seus próprios sonhos. Nos dias que antecederam a apresentação, Maria não conseguia segurar a ansiedade nem a inquietação. O que aconteceria se o dirigente comparecesse e ainda assim não reconhecesse seu talento? E se tudo aquilo acabasse em mais uma decepção? Esses pensamentos a atormentavam, mas, ao olhar para os rostos esperançosos de seus filhos, algo em seu interior rugia para seguir em frente. A noite da apresentação finalmente chegou. O local estava iluminado, e o som da música enchia o ar, misturando-se às expectativas do público. Sentada nos bastidores, Maria respirou fundo. Este era o momento. Não importava o que o dirigente pensasse. A voz dela permaneceria forte e a mensagem, poderosa. E quando as luzes se apagaram e o primeiro acorde ressoou, Maria soube que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela havia se encontrado. Com um último olhar para a plateia, os olhos fixos no dirigente, ela se preparou para dar tudo de si. Mas como ele reagiria desta vez? A pergunta ardia no ar, iluminando cada nota que ela estava prestes a cantar. A música começou a fluir como um rio de emoções. Maria respirou fundo e deu o primeiro passo para o centro do palco. Luzes brilhantes a cercavam, e a plateia, exceto pelo dirigente, estava em silêncio, como se esperassem por algo mágico. O coração dela batia em um compasso acelerado, e mesmo com a tensão nas costas, havia uma força pronta para explodir. Ela começou a cantar, sua voz ecoando com uma mistura de doçura e potência. Cada nota carregava a história de sua vida e a luta para ser vista, não como uma faxineira, mas como uma artista. A música envolvia todos, e os sorrisos no rosto do público eram uma confirmação de que sua mensagem estava chegando. Pedro e Alice, posicionados ao fundo, se juntaram ao espetáculo, dançando e se movendo com a alegria que só a família conhece. Era um momento de união, de celebração, e a plateia não conseguia desviar o olhar. Maria sentiu a energia deles fluindo em sua direção, alimentando sua determinação. Quando ela olhou para o dirigente, percebeu que ele estava lá, mas sua expressão ainda era de descrença. Isso a motivou a dar ainda mais de si. Ela dançou com graça, cada movimento falando de superação e esperança. As pessoas nas primeiras filas começaram a se levantar, algumas aplaudindo, outras cantando em uníssono com ela. Era uma onda de amor que invadiu o ambiente. E enquanto dançava, Maria não via apenas espectadores, via sua comunidade, seus vizinhos e amigos, todos se unindo em um só sentimento. No clímax da apresentação, a música atingiu um pico. Agora é a hora, pensou, e seu coração pulsou como nunca antes. Ela se lembrou dos momentos de desânimo, das palavras que ouviu ao longo dos anos, e sentiu uma raiva ardente se transformar em motivação. Com um movimento ousado, ela se virou de frente para o dirigente e cantou com toda a força que tinha, desafiando-o a não ver seu valor. A expressão dele começou a mudar. O rosto que antes era marcado pela descrença agora parecia em conflito. Havia algo se formando em seus olhos, uma fagulha de reconhecimento. Maria percebeu, ali,
que era mesmo possível quebrar barreiras. Quando a última nota ecoou e o silêncio na sala se transformou em aplausos ensurdecedores, ela mal conseguia acreditar. A plateia finalmente se levantou em uma ovação de pé. Um misto de emoções tomou conta dela, alívio, alegria e um orgulho imenso. Sentiu-se invencível, e a presença do dirigente, antes opressora, agora parecia pequena diante da força coletiva da comunidade. Por alguns segundos, Maria ficou parada, absorvendo o amor e a energia que a envolviam. Mas, inegavelmente, a atenção estava voltada para o dirigente. Ele se levantou, e a expectativa no ar era palpável. O que ele diria? Ela estava pronta para ouvir. Para se libertar não só das cadeias que o passado lhe impôs, mas da voz que lhe dizia que ela não era suficiente. Agora, tudo dependia dele. O que aconteceria a seguir? A plateia aguardava com expectativa, enquanto o futuro de Maria balançava entre a esperança e a incerteza. Como ele reagiria frente a uma mulher que se transformou diante de todos? Ele finalmente enxergaria a mulher incrível que ela realmente era? A resposta no ar era uma brisa, leve, mas carregada de tensão. O dirigente limpou a garganta, claramente tomado pela emoção. A plateia prendeu a respiração, cada olhar fixado nele, esperando uma palavra que poderia mudar tudo. A tensão era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Maria, ainda vestida com o brilho do palco, sentiu seu coração acelerar novamente. Seria esse o momento que ela tanto sonhara? Eu, na verdade, não esperava isso. A voz dele soou baixa, mas as pessoas começaram a murmurar. O que ele queria dizer? Sua apresentação foi surpreendente. Alguns na plateia sorriam, enquanto outros pareciam surpresos, como se não soubessem como reagir. Seus olhos agora se dirigiam diretamente a Maria. Havia um leve reconhecimento ali, algo que ela jamais imaginara que veria. A música, sua voz. É inspiradora. Você é uma artista, e não uma faxineira. As palavras dele pairaram no ar, como uma onda de energia que invadia o local. Maria sentiu lágrimas quentes escorregando pelo seu rosto. Aquilo não era apenas um elogio, era o reconhecimento que ela buscou por tanto tempo. Antes que pudesse responder, ele continuou, mas sabemos que este é só o começo. Você precisa de um direcionamento e de oportunidades. Um murmúrio de excitação se espalhou pela plateia. Essa poderia ser a virada que Maria tanto esperava. Se você aceitar meu convite para um workshop de canto, gostaria de ajudá-la a desenvolver seu talento. O tempo pareceu parar por um instante. A plateia estava em frenesi, e Maria só conseguia olhar para o dirigente, tentando processar o que isso significava. Era uma chance, um passo em direção ao seu sonho. Mas e se ela falhasse? E se, mais uma vez, as expectativas se despedaçassem? A dúvida ficou cravada em seu coração, mas as vozes de apoio ao seu redor se tornaram mais altas, mais encorajadoras. Vai, Maria, alguém gritou. É você. Nós acreditamos em você. Essas palavras ecoaram na sala, como um mantra do qual ela nunca havia feito parte. Ela fez uma pausa, respirou fundo e, com todas as forças que encontrou, respondeu, sim, eu aceito. O aplauso que se seguiu ecoou como um trovão, ressoando em seu peito. Mas, no fundo, uma sombra de preocupação pairava sobre Maria. E se o workshop não fosse tudo o que ela esperava? E se os sonhos dela se esvaíssem novamente? Cada passo adiante era como dançar sobre uma corda bamba. A alegria se misturava à ansiedade. A transformação já havia começado, mas será que ela conseguiria suportar a pressão de se reinventar? Confusa, ela mal percebeu que suas mãos tremiam. A plateia começou a cantar uma música de celebração, e Maria se deixou levar, mas sua mente estava longe. As garrafinhas de água, o microfone, os olhares admirados, tudo ao seu redor estava em um turbilhão. Enquanto as luzes se apagavam lentamente, Maria fez uma promessa silenciosa a si mesma, não desistir. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era certa, ela estava pronta para brigar pelo que queria. E a próxima batalha estava a caminho. O desafio a esperava, mas qual seria a próxima prova que testaria sua determinação? E mais importante,
Maria conseguiria se manter firme diante do que a aguardava? O tamborilar de seus pensamentos a levava a um novo caminho, uma nova canção, e talvez, um novo destino. Maria saiu do palco com o coração pulsando como um tambor. Os olhares da plateia ainda burnem com admiração, e a música que ressoava em seus ouvidos era mais do que uma melodia, era uma sinfonia de possibilidades. Cada passo que dava em direção aos bastidores sentia como se estivesse flutuando, mas uma incerteza a seguia como uma sombra ponto no caminho. Encontrou alguns rostos conhecidos que a cumprimentavam efusivamente. Maria, você arrasou, exclamou uma amiga de infância, com os olhos brilhando de orgulho. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. As palavras a envolveram e a encheram de alegria, mas o peso da responsabilidade também se fez presente. E agora, o que viria? Quando chegou ao vestiário, Maria se viu sozinha por um instante. O espelho refletia uma imagem que ela mal reconhecia, uma mulher com brilho nos olhos, mas ainda insegura. Ela estava em um ponto de virada, e essa nova identidade exigia coragem. Maria se lembrou do convite do dirigente. Um workshop. A pulsação de sua mente se acelerava. Seria mesmo capaz de competir com pessoas que provavelmente tinham mais experiência? Quantas vezes já havia duvidado de suas habilidades? O medo a paralisava, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. Mas ao olhar novamente para o espelho, viu a mulher que desafiava suas próprias limitações. Você é artista, sussurrou para si mesma, tentando reconhecer a força que agora começava a brotar dentro dela. Um sorriso hesitante surgiu, e os dois lados da batalha interna começaram a se encontrar, a esperança e a dúvida. 2 dias se passaram e, finalmente, chegou o dia do workshop. O ambiente era vibrante, cheio de vozes e risadas. Maria se sentou entre os participantes, todos com experiências diferentes, mas unidos pelo mesmo amor pela música. O local cheirava a mistério e expectativa, assim como ela. Quando o dirigente entrou, o silêncio tomou conta do espaço. Ele parecia tão confiante, tão seguro de si. Assim que começou a falar, suas palavras pareciam um bálsamo. Ele falava sobre a importância da autenticidade, sobre como a voz de cada um é única e poderosa. E conforme ele se aprofundava, Maria sentia seu próprio coração pulsar em sintonia com o que ele dizia. Durante o exercício inicial, ele pediu que cada um se apresentasse e cantasse um fragmento de uma música. Maria se sentiu dentro de um redemoinho. As vozes à sua volta soavam como ondas de um mar revolto, e sua vez se aproximava. E se ninguém gostasse dela? E se sua voz não fosse tão boa quanto imaginava? Quando chegou sua vez, sua garganta estava seca, mas ela se levantou. Com um olhar na plateia, sentiu-se tomada pela intensidade da situação. O medo e a adrenalina se misturavam. Fechou os olhos por um momento e se lembrou das pessoas que acreditavam nela. Respirou fundo e começou a cantar. O som que emergiu de sua boca era uma mistura de insegurança e determinação. Seu verdadeiro eu começava a ser revelado. A cada nota, Maria sentiu uma peça de sua antiga vida se desprender. A sala começou a vibrar com seu canto, e, pela primeira vez, ela percebeu que estava fazendo algo grande, algo que realmente a representava. Ao finalizar, a plateia aplaudiu de pé. Mas não foi apenas o aplauso que a fez tremer de emoção. Era o reconhecimento de que ela havia se permitido ser. Mas enquanto a alegria dominava a sala, uma preocupação voltou a assolar sua mente. O que aconteceria quando o workshop acabasse? Como ela iria manter essa nova energia viva? O que fazer a seguir? Essa pergunta se tornou um eco em sua mente, sugerindo que sua jornada estava apenas começando, e uma nova mudança se anunciava no horizonte. O que será que vinha por aí? Maria olhou para frente, determinada a descobrir. Maria acordou com o sol invadindo seu quarto, trazendo um calor acolhedor que a despertava para a vida. Ela olhou para o teto, suas ideias ainda borbulhando sobre a experiência do workshop. A euforia da apresentação ainda pulsava em seu peito, mas agora havia também um novo sentimento, a vontade de agir. Como ela poderia levar adiante essa energia renovada? Depois de um café da manhã rápido, pegou seu celular e começou a pesquisar sobre a cena musical local. Um mar de opções se abria à sua frente. Festivais,
competições, até mesmo grupos de teatro que procuravam jovens talentos. Seus olhos brilharam ao ler as histórias de pessoas que, como ela, haviam lutado contra suas inseguranças. Foi então que uma ideia a atingiu como um raio. E se ela organizasse uma apresentação para os amigos e vizinhos? Um pequeno show no quintal de casa, onde pudesse reunir as pessoas que sempre a apoiaram. A ideia a empolgava. Mas logo a sombra da dúvida despontou novamente. E se ninguém aparecesse? E se ninguém gostasse? Com essas perguntas na cabeça, Maria decidiu dar o primeiro passo. Pegou caneta e papel e começou a escrever. Anotou a data, o que precisaria para a produção e, principalmente, as músicas que gostaria de cantar. Cada palavra esculpida no papel linguava as inseguranças e pavimentava o caminho para sua nova jornada. Os dias seguintes foram preenchidos com ansiedade e plano de ação. Ela conversou com a vizinha que tinha uma churrasqueira, pediu emprestado um microfone antigo do irmão e até escolheu o repertório com canções que falavam do amor e das dificuldades. Embora estivesse nervosa, a empolgação tomava conta de sua mente. No dia do evento, o céu estava azul, como se o universo estivesse sorrindo para ela. O quintal estava decorado com luzes e bandeirinhas coloridas. Maria ensaiou várias vezes antes de a primeira pessoa aparecer. A primeira a chegar foi sua amiga de infância, que a incentivou desde o primeiro instante. Logo, outros começaram a chegar, trazendo sorrisos e abraços. Enquanto a plateia se reunia, cartão na mão, Maria sentiu seu coração acelerar. Era um misto contagiante de medo e felicidade. Assim que começou a cantar, a tensão no ar se dissipou. A voz dela flutuava entre os acordes, ressoando em harmonia com as batidas de um coração esperançoso. A cada canção, os rostos familiares a encorajavam. E a plateia começou a cantar junto, elevando a energia do momento. Ao final da apresentação, os aplausos foram mais intensos que os do workshop. Maria sorriu e, para sua surpresa, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era um misto de emoções, alívio, alegria, gratidão. Ela havia se permitido brilhar, não apenas naquele evento, mas dentro de si mesma. Mais, no fundo, uma certeza surgia. Esta transformação não era apenas sobre cantar. Era sobre ser vista, ser ouvida e ser aceita. O que aconteceria agora que havia dado esse primeiro grande passo? O que mais poderia conquistar? Enquanto os amigos se reuniam ao seu redor, Maria sentiu que estava à beira de algo grandioso. O telefone dela apitou e, ao olhar, viu uma notificação que a deixou em estado de choque, um convite para um concurso local, onde os vencedores teriam a chance de gravar um EP profissional. O que ela faria agora? A insegurança voltava, mas, ao mesmo tempo, sua vontade de lutar crescia. Ela precisava decidir, competir ou deixar essa oportunidade passar. E no coração dela, uma chama já acesa não parecia disposta a se apagar tão cedo. Maria pôs um pé na frente do outro, a energia do seu mini-show ainda pulsando forte dentro dela. O convite do concurso martelava em sua mente, uma batida constante que ela não conseguia ignorar. Era uma oportunidade que vinha envolta em um emaranhado de sentimentos, coragem, medo e aquela antiga insegurança que parecia nunca realmente desaparecer. Enquanto organizava a bagunça deixada pelo evento, a alegria compartilhada com os amigos ainda brilhava em seu coração. Mas ali, ajoelhada entre balões murchos e copos vazios, a pressão da decisão começou a pesar. No fundo, sabia que essa era mais do que uma simples competição musical, era a chance de transformar a sua vida. Duvido que você consiga me surpreender de novo, disse uma voz familiar na sua cabeça, a de seu antigo professor de música, que tinha desencorajado seus sonhos no passado. Ela mordeu o lábio, lembrando-se da sensação amarga de desilusão quando, depois de uma apresentação, ele lançou um olhar de desapreço. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Cada hora que passava parecia arrastar a ansiedade junto, fazendo-a reviver os momentos da sua infância, quando cantava no espelho, sonhando com aplausos. Agora, a pergunta era, o que ela havia se tornado? Uma faxineira sonhadora ou uma artista em potencial? A manhã seguinte trouxe a luz do sol como um sinal de recomeço. Diante do espelho, Maria se encarou e, pela primeira vez em muito tempo, decidiu falar consigo mesmo em voz alta. Você pode fazer isso. Um sorriso se alargou em seu rosto,
refletindo a força que pulsava dentro dela. Atrás de cada canto da casa, ideias começaram a dançar como se tivessem vida própria. Ela decidiu que não apenas participaria do concurso, mas se prepararia para ganhar. Com isso em mente, problemas como a falta de experiência ou recursos começaram a parecer menos relevantes. Usaria cada lágrima de dúvida como combustível para alcançar seus objetivos. Nos dias que se seguiram, a rotina de Maria mudou radicalmente. Ela se inscreveu no concurso, buscando vídeos de competidores antigos para se inspirar e aprender. No caminho para o próximo desejo dela, começou a cantar no caminho para o trabalho, deixando que sua voz ecoasse pelas ruas. A cada dia, a música se tornava uma extensão de sua alma, preenchendo o vazio que a insegurança deixara. Maria também começou a convidar amigos para ensaios. A mesma plateia que a aplaudiu no quintal se transformou no seu campo de treinamento. Entre risadas e comentários animados, ela se sentia mais forte, mais confiante a cada ensaio. No entanto, uma nova preocupação começou a surgir: e se ela realmente chamasse a atenção? E se finalmente conseguisse aquilo que sempre desejou, mas não soubesse como lidar com isso? Na véspera do concurso, enquanto fazia os últimos ajustes em seu repertório, o celular apitou novamente. Era uma mensagem do organizador do concurso, convidando-a a participar de uma reunião prévia para os selecionados. Maria sentiu o estômago revirar. Aquilo era um sinal, algo que ela não poderia ignorar. Preparando-se para a noite que mudaria sua vida, Maria olhou pela janela, respirando fundo. Em seu coração, uma certeza começou a se formar: a música era sua voz, seu caminho para a liberdade. Era hora de não apenas se permitir brilhar, mas de se tornar a estrela que sempre esteve dentro dela. Mas o que ela não esperava foi que a reunisse, olhasse diretamente dentro de seus olhos e dissesse: "Você não pertence aqui." Como ela reagiria a isso? A cada passo que se aproximava do palco, uma nova verdade se desenrolava. O que estava realmente em jogo? Maria estava prestes a entrar na sala de reuniões, o coração pulsando como um tambor. Naquele momento, cada batida ecoava os medos e as esperanças que ela escondia. Aquelas palavras que a seguiram por tantos anos: "Você não pertence aqui", ainda reverberavam em sua mente, como um eco perturbador. Mas, ao invés de paralisá-la, o confronto a impulsionou. A sala estava lotada de jovens talentos, todos com expressões de ansiedade e excitação. Maria respirou fundo, decidida a não deixar que seu passado moldasse seu presente. Cada olhar que se voltava para ela era uma mistura de curiosidade e julgamento, mas dentro dela, uma chama começava a brilhar mais forte. O que estava em jogo não era apenas uma competição, mas a chance de mostrar ao mundo que ela não apenas cabia ali, ela pertencia. Os organizadores começaram a falar sobre as expectativas e o formato do concurso. Aquela atmosfera burburinhante a sobrecarregava, mas também a instigava. Ela prestava atenção, absorvendo cada palavra, sonhando em ter uma chance de se apresentar. E a cada minuto que passava, mais Maria percebeu que não estava ali apenas para cantar, mas para encontrar sua voz. No entanto, a sensação de ser uma outsider não desapareceu. Ao longo da reunião, a mesma figura que havia zombado dela no passado, um dos jurados, olhou para ela com desdém ao ser mencionado seu nome. Maria sentiu o olhar penetrante dele, e por um momento, a confiança que havia construído parecia escorregar. Mas mesmo assim, ela não deixou que isso a abalasse. Era hora de mostrar que aquele olhar de menosprezo estava prestes a se transformar em surpresa. Após o encontro, Maria se reuniu com seus amigos em uma pequena lanchonete do bairro. Em volta da mesa, ela compartilhou seus sentimentos conflitantes e a percepção renovada que teve. No entanto, as preocupações ainda assombravam seus pensamentos. E se eu subir no palco e não conseguir? E se eu esquecer a letra? Sua amiga Ana, sempre otimista, olhou bem nos olhos dela e disse: "Amiga, vai por mim. Você tem uma voz que pode mudar tudo. Ignore os que não acreditam em você. O palco é seu." Aquelas palavras tocaram fundo em Maria. Ela lembrava dos ensaios, das horas dedicadas a cantar e se preparar. Era isso que a motivava a ir em frente. O próximo passo era mais do que cantar, era sobre se libertar das correntes que aprendiam a um passado de insegurança. Na manhã seguinte ao encontro, ao acordar,
a luz do sol filtrava-se pela janela, iluminando seu quarto bagunçado. Maria se sentou na beirada da cama e, sem pensar duas vezes, decidiu que não iria apenas se apresentar. Iriam fazer algo impactante. Ela pegou um bloco de notas e começou a escrever uma canção, uma que refletisse suas lutas, suas vitórias e seus sonhos. O processo criativo a encheu de energia. Cada palavra fluiu como um desabafo, cada acorde soou como um grito de liberdade. Quando finalmente deixou a canção de lado, seu coração estava acelerado, fria e ao mesmo tempo aquecida, como se algo mágico estivesse prestes a acontecer. Mas enquanto desfrutava desse momento de criação, sua mente foi invadida por uma nova preocupação. E se a canção fosse rejeitada? Aquela insegurança antiga dava um passo à frente, como o eco de um passado que ainda insistia em permanecer. Maria decidiu que não poderia evitar seus medos, precisava encará-los. Era hora de transformar insegurança em força. Naquele dia, seu telefone apitou novamente. Era o organizador do concurso. O próximo desafio era sobre se apresentar a um grupo seleto de jurados. Era hora de brilhar ou de se esconder. O que ela escolheria? Maria acordou na manhã do grande dia com uma energia renovada pulsando em suas veias. O sol já estava alto, e a luz dançava pelos objetos do seu quarto, como se estivesse torcendo por ela. Olhou para o bloco de anotações que estava ao seu lado, suas páginas preenchidas com letras que vinham da alma. Ali estava sua verdade, sua história. Mas a euforia logo se misturou com a ansiedade. O relógio parecia acelerar o tempo, e cada tic-tac lembrava que horas preciosas estavam se esvaindo. O concurso era a oportunidade esperada, mas ao mesmo tempo, a ideia de se apresentar para aqueles jurados, especialmente o homem que havia zombado dela, era aterrorizante. Tomando um banho, Maria sentiu a água quente escorrer pelo corpo, cada gota a trazia um pouco mais longe dos seus medos. Olhou no espelho e, por um instante, lembrou-se da conversa com Ana. O palco é seu. Era sua vez de brilhar, não importava o que os outros pensavam. Ela se vestiu de acordo, escolhendo um vestido que a faria sentir-se confiante e bela. Ao prender o cabelo e passar o batom, uma ousadia se instalou em seu coração. Quando chegou ao local do concurso, um auditório vibrante cheio de energia, as batidas do seu coração aumentaram. Ela viu outros competidores, muitos deles visivelmente nervosos, alguns praticando suas performances. A tensão estava no ar, como um zumbido elétrico que a povoava de emoções conflitantes. O jurado que havia menosprezado estava ali, observando, com um olhar que misturava desdém e curiosidade. Maria respirou fundo, decidida a não deixar o passado a controlar. Uma a uma, as apresentações aconteceram. Cada voz era única, mas Maria sentia como se estivesse se distanciando de cada uma. Ninguém ali sabia o que ela havia enfrentado, o quanto lutou para chegar até aquele momento. Por um instante, começou a duvidar se conseguiria se sobressair. Finalmente, chegou sua vez. O coração batia em um ritmo frenético enquanto ela caminhava até o palco. Os olhos da plateia estavam fixos nela, algumas expressões de expectativa, outras de indiferença. Quando pegou o microfone, Maria percebeu que aqueles olhares não podiam pará-la. Eu estou aqui, pensou, e isso é o que importa. Ela fechou os olhos e começou a tocar os acordes de sua canção. A melodia fluiu como um rio, levando sua insegurança embora. As palavras que havia escrito tornaram-se um mantra de libertação, e pela primeira vez, ela sentiu que não apenas cantava, mas também contava sua história. Os aplausos vieram como um vento fresco em seu rosto. Quando terminou, abriu os olhos e viu o jurado olhando com um semblante alterado. Para seu espanto, a empatia e o respeito estavam estampados em seu rosto. Naquele instante, Maria percebeu que a transformação não vinha apenas da aprovação, mas da aceitação de si mesma. O público parecia tocado. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, que ecoou de esperança. Seria esse o início de algo novo? No entanto, antes que pudesse saborear a vitória, um novo desafio surgia à sua frente. Ao sair do palco, o organizador a chamou de volta, o olhar dele carregava gravidade. Temos algo a discutir, disse ele. Maria sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão urgente? O que seria agora?
Ela estava preparada para enfrentar mais uma virada em sua jornada? Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A música ainda ressoava dentro dela, mas a expectativa no olhar do organizador parecia um bloco de gelo em seu estômago. O que ele tinha a dizer? As palavras mal haviam saído de sua boca e a segurança que sentirá no palco parecia se dissipar como fumaça. A plateia, ainda vibrante com seu desempenho, começou a ficar inquieta, e os olhares curiosos se voltaram para ela. Vamos para o fundo do auditório, sugeriu o organizador, gesticulando para que a seguisse. O coração de Maria acelerou. Um frio na barriga era como estar de volta aos tempos da faxina, quando tudo parecia maior do que ela própria. Quando chegaram a um canto mais afastado do auditório, ele a encarou com seriedade. Maria, sua apresentação foi mais do que impressionante. Você trouxe algo novo e autêntico para nossa plateia e, sinceramente, estou surpreso em dizer que eu subestimei seu talento. Ele hesitou, o olhar gentil, mas determinado. Nós notamos algo especial em você. Gostaríamos de lhe oferecer um contrato para gravar um EP. Um turbilhão de emoções misturou-se dentro dela. Estava sonhando? Sentiu suas pernas fraquejarem e o choro se pressar em sua garganta. Um contrato? Ela repetiu, quase em estado de choque. O organizador assentiu. Sim. Sabemos que você tem potencial, e queremos investir nele. Mas isso significa que você terá que se comprometer a trabalhar duro e participar de algumas reuniões e ensaios. Maria não acreditava que estava ouvindo. Os anos de cansaço, as vozes que a desencorajaram, tudo parecia desmoronar naquele momento. Era a chance que sempre buscou. Mas o medo da rejeição voltava. E se eu não conseguir? E se tudo isso for demais para mim? Olhe, todo artista enfrenta riscos, disse o organizador. Mas você já deu grandes passos. Veja a multidão lá fora. Eles acreditam em você. Você precisa acreditar também. As palavras dele ressoaram em sua mente. Ela olhou novamente para o auditório, onde amigos e a comunidade estavam ali, a apoiando. As lembranças da infância vieram à tona, cada canto no quarto, cada sonho adiado. Era hora de parar de esconder-se. Sim, eu aceito. Maria exclamou, sentindo uma onda de determinação. Ele sorriu, e ao retornar ao auditório, toda a plateia estava à espera. O calor dos aplausos a envolveu como um abraço. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de alegria. Maria havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Nos dias que se seguiram, a rotina de Maria mudou. Agora, com um contrato em mãos, ela mergulhou no processo criativo. Ensaios, gravações e reuniões tornaram-se parte da sua vida. Mas não apenas isso, ela se tornou uma inspiração. Seu talento e coragem motivaram outras mulheres na comunidade a lutarem por seus próprios sonhos. Alice e Pedro, ávidos por seus passos, começaram a participar de grupos de dança e teatro. A casa, antes silenciosa, agora vibrava com música e risos. Um ciclo de incentivo e sonho tinha se estabelecido, e Maria se via como uma líder, não só por ser uma artista, mas por ser uma mãe e uma mulher forte. Eventualmente, chegou o dia do lançamento de seu EP. O evento foi vibrante, repleto de amigos e apoiadores. Maria subiu ao palco, não como a faxineira que um dia foi, mas como a artista que sempre esteve dentro dela. A primeira canção que cantou, uma composição original que misturava suas lutas e vitórias, reverberou pelo ar. Cada nota soava como um hino de liberdade. Enquanto a plateia aplaudia, ela olhou no fundo da sala. E lá estava o dirigente, agora com uma expressão nova. O desdém havia dado lugar ao reconhecimento e respeito. O caminho para a transformação foi longo, mas ali, naquele momento, Maria sentiu que havia finalmente conquistado tudo o que sempre desejou, não apenas o sucesso, mas a confirmação de seu valor e de sua força. E com isso, ela se deu conta de que tinha muito mais em comum com aqueles que um dia a olharam de forma menosprezadora do que imaginava. Todos, em algum momento, têm seus desafios. Maria agora sabia que, na verdade, era uma voz que precisava ser ouvida.
O tour de sua carreira apenas começava, e ela estava pronta para desbravar novos horizontes. O futuro era uma página em branco cheia de possibilidades, e Maria estava determinada a preenchê-la com suas melodias. E você que acompanhou essa jornada incrível, precisa fazer sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final inspirador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão.